Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com Ickson Emery, ele que é gerente de educação ambiental do IMA, o Instituto do Meio Ambiente, em Alagoas. Ickson, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa e comecemos justamente sobre a temática deste ano, que é Territórios do Amanhã. No que consiste essa ideia colocada pelo IMA? Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os telespectadores. Esse tema foi escolhido esse ano porque a gente vai dar um foco nas unidades de conservação, né, com nossas ações. Então, significa que a gente tem que conscientizar a população para que temos que cuidar hoje, né, para que a gente possa ter um futuro com esses recursos naturais. Quais são os principais desafios ambientais enfrentados atualmente em Alagoas? Gorete, assim, a gente trabalha muito focando a educação ambiental, né? A própria população ser conscientizada, né? Para o bom uso desses nossos recursos, né? Trabalhamos muito nisso. Mas a gente enfrenta muito ainda queimadas, desmatamento, poluição, né? Esses fatores que sempre ocorreram, mas a gente tenta combater, né? Através da educação ambiental, principalmente. E a educação ambiental ela vem sendo ofertada pelo governo através das escolas públicas e que outras ações? No próprio Instituto do Meio Ambiente, né? Através da gerência de educação ambiental e das outras gerências também, porque a educação ambiental está envolvida em tudo, né? Mas temos vários projetos, né, destinados à população e principalmente para esse público de estudantes, né, de crianças, né, que a gente sabe que plantando aquela semente ali nas crianças, a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Por falar em plantação, vocês também fazem a plantação de mudas, né? Isso. Como está essa tarefa? Através do projeto Alagoas Mais Verde, né, que vem desde 2015, que a gente faz plantio de mudas nativas, tanto da Mata Atlântica quanto da Caatinga, em todo o estado. E a gente chegou, há 2 anos atrás, na marca de 1,5 milhão de mudas, né? E o nosso objetivo é chegar a 2 milhões e assim por diante, e sempre crescendo. 7.000 mudas nativas para a criação do corredor ecológico em Coruripe. Isso vai ser uma ação no dia 5, né, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós vamos fazer esse plantio de 7.000 mudas para ligar, fazer um corredor ecológico, né, entre 2 reservas no município de Coruripe. Vocês estão com um concurso de fotografia ambiental, exposição e premiação também, né? Também. Todo ano a gente abre, né, para dar até esse incentivo, né, à população, para que possam registrar, fazer registros da natureza, registro até de impactos ambientais, para que, e ao final, nós vamos julgar essas fotos, né, escolher as melhores e serão premiados. Troféu Afrânio Menezes, vocês estão fazendo reconhecimento de iniciativas ambientais. Que iniciativas seriam essas? Como esse ano o tema é voltado às unidades de conservação, né, a gente vai premiar pessoas que têm um trabalho relevante em relação às unidades de conservação, né? Tanto assim para empresas, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá bom? Então a gente vai focar nas unidades de conservação, de trabalhos relevantes nas unidades. Projetos contínuos existentes no IMA que vocês desenvolvem lá, o que você destacaria? Temos o projeto Nossa Praia, né, que a gente faz esse trabalho de educação ambiental em todo o litoral alagoano, né, fazendo mutirões de limpeza, trazendo essa consciência para a população, né, para o descarte correto desses resíduos que tanto poluem nossas belezas naturais, né? Pois bem, como foi pensada a programação? Estou voltando nessa questão porque é extensa a programação. E o que foi pensado de novidade? A gente tem, na verdade, esse trabalho é feito, né, continuamente, como eu falei. Mas no mês de junho a gente dá uma intensificada, né? Então a gente pensou em trabalhar esses projetos dentro das unidades de conservação, de todos os nossos projetos. Vão ter outros projetos que vão ser sem estar em unidade de conservação, certo? Mas assim, o foco são nas unidades. Como a população pode acompanhar essa programação? A programação está no Instagram do IMA, nas redes sociais do IMA, né? Em todos os canais do IMA. E ela vai ser lançada semanalmente, né? O IMA faz o mês do meio ambiente.
começamos ontem, né, com o Barco Escola, e vai até o dia 29, que vai ser o passeio ciclístico. Então, pode acompanhar nas redes sociais do IMA, que vai estar sempre atualizada essa programação. Essas ações, elas têm continuidade após a programação, e o que representa essas políticas, elas se tornam políticas a longo prazo? Com certeza, são políticas a longo prazo. E o objetivo do Instituto, do governo de Alagoas é, assim, dar continuidade, né, a essas políticas. Temos algumas políticas, como o PSA, que é Pagamento sobre Serviços Ambientais. O que seria na prática? Na prática, são cidadãos, né, que fazem um trabalho relevante, né, ao meio ambiente, que eles têm uma compensação financeira. Isso aí a população pode pegar as informações no próprio site do IMA, de como se inscrever no PSA. Pagamento sobre serviços ambientais. Que serviços seriam esses? Preservação de uma área protegida, proteção de nascentes, são coisas significativas para o meio ambiente. Reforçar essa questão de manter a preservação ambiental, não tem, digamos assim, parâmetro, é sempre o melhor para a população, né, e para o meio ambiente. Com certeza. Então é buscar essa conscientização, né? Que a gente tem que cuidar dos nossos recursos, né? Não deixar para que as gerações futuras possam usufruir, né? Porque está cada vez mais escasso, mesmo com todo o trabalho sendo feito. Ickson, quais os principais desafios ambientais enfrentados atualmente em Alagoas? Desmatamento, né? Assim, na Mata Atlântica a gente ainda Na Mata Atlântica. vê muito. A própria Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, né? A gente ainda sofre com isso. Desmatamento em matas ciliares, né? Que é muito importante. Então você vai ter uma influência nos nossos recursos hídricos. Então tudo tem uma ligação. Queimadas ainda continuam, infelizmente. Porque eu já vi queimadas dirigindo na pista que invade a pista, né? A rodovia. As rodovias. Temos cultura ainda, né? Essa cultura da população ainda de fazer queimadas. Como fazer para... Porque geralmente não são as crianças, né? Nem os adolescentes que estão promovendo isso aí. São adultos, né? E o que fazer? O IMA, quando detecta uma situação como essa, qual é a atividade, qual é a ação do IMA nesse sentido? Então, para coibir. Para coibir, a gente faz... Instrumentos. Isso, né? Tem campanhas, né? Para que seja evitada, porque tem soluções de não ter queimada, né? Às vezes a população não tem tanto conhecimento, e usa a queimada como uma solução ali para a situação dele, né? Mas aí são campanhas, e assim, vão ser punidos, né? Uma solução antiquada, né? Isso, com certeza. E a punição vem de que maneira? Através de multas e até abertura de processo. Mas isso não inibe a ação, né? A gente vê que não inibe. Não inibe, então. Mas aí as campanhas educativas que são bastante importantes. Mas ainda a gente consegue enxergar uma diminuição, mas ainda o número é alto, né? Quais são as políticas públicas existentes para proteger a Mata Atlântica na atualidade? Tem uma lei que é específica da Mata Atlântica, né? Então, essa lei tem que ser obedecida. Tem leis. Leis que são diretamente... A Mata Atlântica e a própria... Não, a Caatinga não, mas a Mata Atlântica tem uma lei própria. Pois é uma forma de combater o desmatamento ilegal. Exatamente. Na verdade, é isso que ocorre. Exatamente. Né? Porque, assim, há situações que você pode fazer uma supressão de vegetação, mas com a necessidade de você ir ao órgão ambiental, né? Entrar com licenciamento. Se esse licenciamento for aceito, então você vai poder suprimir aquela vegetação. Contanto que faça o replantio em outra área, tem todas as regras, compensações ambientais. Mas não é o que ocorre normalmente. Não. Né? Não é todo mundo que vai procurar as vias legais. E quando não procura, há denúncias. Quais são os instrumentos que o IMA disponibiliza para fazer esse enfrentamento? Nós temos um aplicativo, IMA Denuncie. Certo? Esse aplicativo pode ser baixado tanto para o Android quanto para o iPhone.
E essas denúncias podem ser feitas anonimamente. Então, assim, tem pessoas que ficam, né, meio temerosas de fazer essa denúncia, mas aí esse aplicativo é muito usual e é muito importante. Né? Você está num lugar, você vê aquela situação, pode fotografar, mandar coordenadas geográficas. Você se identificar também. Não precisa se identificar. Isso facilita para fazer a população participar Isso. da denúncia, né? Como eu através da denúncia. Exatamente, porque eu falei, as pessoas podem ter medo de denunciar, né? Mas assim, a denúncia pode ser totalmente anônima, mandando fotos do local e a coordenada geográfica. E a fiscalização do órgão vai atender essas denúncias. Há programas de recuperação de áreas já degradadas aqui em Alagoas? O próprio Alagoas Mais Verde. Né? Nós temos termos de cooperação com todos os municípios do estado, onde o IMA apoia com doação de mudas, com assistência técnica para que seja plantada essas mudas de árvores nativas, como eu falei, tanto da Mata Atlântica como do semiárido da Caatinga. A gente percebe que na parte Maceió, por exemplo, as prefeituras não têm colocado, por exemplo, tem um programa de arborização permanente. É a impressão que se tem. O que fazer para que haja uma sensibilidade dos órgãos públicos no sentido de plantar árvores na cidade? Porque o calor está aí, o desmatamento contribui para aumentar, enfim. E a gente não vê praticamente nada nesse sentido. Inclusive, os edifícios novos que são construídos, já coloquei isso aqui, quando a gente vê plantinhas na calçada, são árvores, quer dizer, palmeiras, que não dão sombra, serve esteticamente tudo bem, mas a utilização benéfica para a saúde das pessoas fica no segundo plano. Com certeza. A gente tem um dado assim que Maceió é uma das capitais menos arborizadas do Brasil. Né? Ah, existe esse dado. Existe sim. Mas o IMA ele tem um projeto que é o Calçada Verde também, onde a população pode solicitar o plantio na sua calçada. Então, pode entrar no site do IMA, lá vai ter o QR Code, onde você vai preencher onde a população vai preencher um formulário. A gente vai analisar tamanho de calçada, fiação, para ver qual a planta mais adequada para ser plantada. Certo? Então, está no site do IMA, o QR Code e o projeto Calçada Verde. Toda a população, por enquanto, de Maceió, pode solicitar. No caso, nos prédios, nos edifícios, os síndicos podem solicitar isso, né? Podem sim. Síndicos, empresas também podem ser solicitados para toda a população. Como preservar os manguezais alagoanos? Como o IMA tem feito no sentido de manter essa preservação? Então, Gato, também através de fiscalização, né? Intensas fiscalizações. Temos também trabalho de educação ambiental através do projeto Nossa Praia, também que engloba o manguezal, né? Restinga, manguezal. E nessa sensibilização da população, também fazemos mutirões de limpeza para mostrar que os resíduos também são descartados, muito resíduo descartado no mangue. Né? Questão de desmatamento, a fiscalização também intensa. O envolvimento da sociedade é indispensável para mudar o quadro atual, né? Não pode só se restringir às autoridades, a população tem que participar. Com certeza, a população tem que ter essa consciência que a gente tem que preservar os nossos recursos, né? Por exemplo, Alagoas, com tantos recursos, né, que a gente tem nossas praias, nossas lagunas, nossos manguezais, nossas matas, assim. E tem que partir da população essa consciência, né? Os órgãos estão para ajudar, para contribuir, mas assim, acho que a população tem que partir da população, dessa consciência. Partir da população. Se a gente for abordar isso com o jovem, adolescente ou adulto, há um entendimento, mas a população não tem o poder de fazer, né? Quem tem o poder de fazer é governo, prefeitura, nesse sentido. Como é que você vê essa integração? Assim, em relação ao Instituto do Meio Ambiente, a gente
tenta ter essa integração através dos nossos projetos de educação ambiental, né? Como citei vários, assim, o próprio Calçada Verde, o Nossa Praia, o Alagoas Mais Verde, são todos programas para trazer a população para a gente, né? Para que tenha essa consciência. E a defesa, né? E a defesa também, a defesa do meio ambiente. Assim, a gente abre também as portas para que a população denuncie, que é muito importante também se, né, ver algo errado e denunciar para a gente. Também ajuda muito os órgãos a combater esses problemas ambientais. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Ickson Emery, ele que é gerente de Educação Ambiental do IMA, o Instituto de Meio Ambiente aqui de Alagoas. Emery, nos diga sobre essa programação marcada para o dia 15. É uma grande programação que contará com a presença da população em geral, não é? Com certeza, Gorete. No dia 15 nós temos o projeto Nossa Praia, vai ser realizado em Jacarecica, né? Um grande mutirão de limpeza, né? Que nós chamamos toda a população para participar. No próprio site do IMA vai haver um link para abertura de inscrições, né? Quem tiver interessado de participar desse grande evento será no dia 15, às 9 horas, na praia de Jacarecica, próximo ao final, já perto do rio ali, a barraca Amarelinha, o ponto de encontro, né? Teremos várias instituições envolvidas, como o Casal, o Instituto Federal, algumas ONGs, vão ter Corpo de Bombeiros, são várias instituições que vão ter envolvidas e a gente chama a população para que participe desse grande mutirão de limpeza. E teremos também um plantio de salsa, né? Na nossa vegetação de restinga. Então, assim, é muito interessante a participação da população. Sobre essa restinga, ela tem sido reduzida em função do avanço imobiliário, por exemplo? Com certeza, é um dos grandes gargalos que a gente encontra, né? O avanço imobiliário, né? Tirando essa vegetação, que é muito importante para a contenção de marés, por exemplo. Né? Então, a gente tem esse trabalho também de restaurar essa vegetação e, ao mesmo tempo, sensibilizar, mais uma vez, a população sobre a importância dessa vegetação. Da forma que estamos indo, logo, logo, a praia vai ser ocupada pela sombra dos edifícios, como Recife, Boa Viagem, né? Temos vários exemplos, né, de cidades que, assim, ao longo do tempo, essa vegetação foi sendo tirada, né, sendo desmatada, e a gente não quer isso para o nosso estado, né? Então, a gente tem um trabalho através do projeto Salsa Viva, que é bastante interessante para tentar diminuir esse desmatamento e essa retirada de vegetação. Interessante seria se os edifícios estivessem no continente, não na praia, né? Exatamente. O ideal seria isso, porque hoje está crescendo a ocupação e não se pensa em questão, por exemplo, de beneficiar a população com algo que não venha a dar problema depois. Então, os projetos, né, têm que ser bem elaborados, por isso nós temos a gerência de licenciamento, então tudo isso é olhado, né, em relação ao Estado para que não haja esses problemas futuros, né, de ocupação numa área que não deve ser. Então, é tudo feito da melhor forma possível. Como o Estado está lidando com a poluição de rios e lagoas?
é um problema também, né, que a gente enfrenta. Então, a questão de infraestrutura, né, está sendo trabalhada também para que seja melhorada essa situação, né, para não derramamento de esgoto nos nossos rios, nas nossas lagunas, no nosso oceano, né. Então, está sendo feito trabalho de infraestrutura também, para que esses danos possam ser amenizados. Como está lidando com a população energias renováveis aqui? Observa-se que pode aumentar a abrangência da energia renovável? Com certeza, também é algo para a gente conscientizar que quanto mais o uso dessas energias, né, melhor para o nosso meio ambiente. Então, campanhas também para que sejam explicar o que é, né, essas energias renováveis, para que a gente tente incentivar a população a usá-las. A educação ambiental nas escolas públicas, já falei isso no bloco anterior, mas é de grande importância a conscientização que vem desde a fase da criança, não é, do indivíduo na sua fase infantil, ele ter esse ensinamento da família inicialmente, né? Muito importante iniciar, né, a educação e esses bons hábitos ambientais, né? A gente falando aqui no caso da educação ambiental. E esse público infantil é um público que a gente trabalha bastante e vê que tem um resultado muito bom, né? A educação ambiental está no nosso dia a dia, né? Coisas simples como... Começa em casa, né? Começa em casa. Dando um bom exemplo. Bom exemplo. E a gente vê, assim, que a população já está mudando, né? Algum tempo atrás a gente via muito mais mau hábitos, mas hoje em dia, principalmente nas crianças, a gente vê exemplos simples de jogar o seu resíduo no lixeiro, né? Não soltar no carro, né? Isso, não soltar no carro, que a gente vê muito, ônibus, né? O pessoal ônibus também. Jogando, porque você sabe que aquilo vai voltar pra gente, você não está descartando aquilo ali, né? Vai entupir as bocas de lobo no momento de lobos. Aí nesse momento de chuva agora a gente vê o resultado até a gente pode aí culpa o governo, por exemplo, né? A infraestrutura, mas assim, os órgãos públicos, né? Os órgãos públicos em geral. Mas assim, a gente tem muita culpa em relação a isso, às enchentes, porque todo resíduo que não é colocado no lugar adequado, né, vai entupir as vias, vai ocasionar essas enchentes, esses alagamentos. Como o IMA antevê os impactos das mudanças climáticas aqui no estado? O IMA agora tem até uma gerência nova, que é a gerência de clima, né? Então ela também trabalha nessa sensibilização da população em relação a esses impactos que está acontecendo nas mudanças climáticas, né? Temos alguns dados assim interessante que desde no finalzinho do século XIX até hoje a temperatura do mundo subiu em 1,5 graus centígrados. Isso faz, né, toda a diferença. Faz muita diferença. E assim, tem outro dado que assim, a cada década a gente tem um aumento de temperatura e a tendência é só, se a gente não se conscientizar agora, né, trabalhar para isso, é só piorar. Então, isso impacta a vida no planeta, né? Impacta a vida, sim. Tem vários impactos. Animais, e os impactos, humanos e animais. Humanos e animais. Os impactos ambientais, né? Também. Com certeza. A gente tem secas que não tinha, né? Em regiões. A própria chuva, que tinha regiões que tinha pouca chuva, assim, influencia até mais chuva, com essas mudanças climáticas, né? Aumenta a temperatura, lógico, tem migração, até problemas sociais, né? Migração de uma população para outro lugar, devido a esse aumento, né? Essas mudanças climáticas. Pois bem, sobre a proteção da fauna ameaçada aqui no estado, que providências o IMA tem tomado, por exemplo, quando se depara com a aquisição irregular? A fiscalização, ela vai apreender esse animal e também quem estiver fazendo criação ilegal vai ser punido. Pássaros também, né? Pássaros, animais silvestres em geral, que a gente não pode ter em casa, né?
É uma cultura também que a gente tenta combater. A gente tem muito ainda, vê muito o interior, né? Que tem aquele, você cria um jabuti, você cria um pássaro, mas são animais silvestres. Os animais silvestres têm que estar soltos, né? Tem que estar em vida livre na natureza. Então, não pode ser a fiscalização. A fiscalização vai em muito cima. ao mercado ali daquela região Sim. da produção, por exemplo? Sim, sim. Fiscalização junto com... É contínua? É contínuo. Né? São ações contínuas da fiscalização, juntamente com o Batalhão de Polícia Ambiental. A gente faz também esse trabalho de fiscalização. A tradicional Feira do Passarinho ainda existe? Não, mas é muito famosa, né? Essa feira de anos. Mas assim, aquela região sempre... sempre ainda tem, né? Mas fatos não, isolados, né? Fatos isolados, mas assim, a fiscalização está sempre de olho nessa situação. E assim, mas se você quiser, se a população, né, tiver interesse de criar algum animal silvestre, tem como. Um papagaio, né? por exemplo? Então, contanto que seja adquirido são animais em criatórios legalizados, né? Então, tem como você ter um papagaio em casa, contanto que ele seja adquirido de um criatório... De forma legal. De forma legal. E aqui em Alagoas, onde a pessoa que tem interesse pode consultar o IMA nesse sentido? Exatamente. Pode fazer essa consulta ao IMA para saber onde adquirir esse animal, né? Que o IMA vai indicar onde são esses criatórios. E as providências que estão sendo tomadas pelo IMA, digamos, encontra uma pessoa com um animal silvestre da forma irregular. Qual é a atitude inicial do IMA? O IMA vai apreender esse animal e o cidadão que está portando será punido. Tem multas. É crime né? ambiental também. É crime né? ambiental. Crime ambiental. Então, haverá o recolhimento do animal e a punição do cidadão que está em posse do animal. É comum? Muito comum. Infelizmente ainda é muito comum. Mas dá para ver a diminuição, né? De acordo com esse trabalho ostensivo de fiscalização e, novamente, falando da educação ambiental, da sensibilização da população. A educação ambiental é determinante para, digamos assim, nós observarmos o avanço da consciência e o não avanço quando ela não existe de fato, né? A educação é primordial, né? A educação ambiental é primordial para a gente diminuir, né, esses danos, e a gente toca muito nisso, porque a educação ambiental é a essência de tudo, né? Ickson, vamos chamar agora nosso segundo intervalo. Frente a frente volta em 1 minuto. Até já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Ickson Emery, que é gerente de educação ambiental do IMA, o Instituto do Meio Ambiente, aqui de Alagoas. Estamos falando sobre uma programação extensa e outras questões que estão na ordem do dia para a discussão da boa educação ambiental, digamos assim. Ickson, nós temos aí, dia 15, um passeio ciclístico que vai coroar as atividades do Dia Nacional do Meio Ambiente. No dia 29 de junho, nós iremos fazer o encerramento, né, do nosso mês de meio ambiente, com o passeio ciclístico, que já é uma ação que a gente faz há 15 anos. E no dia 29 a gente faz esse passeio ciclístico, né, para
sensibilizar a população também ao uso de bicicleta, né? Quanto mais bicicleta, menos CO2 no ambiente. Agora, quanto mais bicicleta, dividindo o trânsito com motos e carros e a falta de educação no trânsito, Isso. tem que ter muito cuidado, não é? Tem que ter muito cuidado e a gente ainda não tem uma estrutura adequada de mobilidade, né? Para a bicicleta. Para a bicicleta. Então, também é um apelo e um incentivo às melhorias, né? Em relação ao uso da bicicleta. Rodovia não teria que ter, essencialmente, a via da bicicleta? Com certeza. As ciclovias. As ciclovias, é exatamente. muito importante, né? Agora, Marechal Deodoro, nós tivemos, já vimos muitos acidentes naquela região, a caminho de Marechal. E aquela rodovia deveria ter uma ciclovia, Com certeza. como todas as rodovias. Isso. É importante para ter o espaço, né? Para o ciclista. Ali, o ciclista divide o acostamento com os carros, né? Com os veículos automotores. Então, é perigoso essa situação. Mas é uma questão que pode ser resolvida na hora de efetivação do projeto da rodovia, Sim, né? sim, contemplar A ciclovia. as ciclovias, com certeza. Nesse sentido, pode-se a população mesmo pedir, na hora da construção da rodovia, solicitar por meio de várias organizações sociais. Isso, né? A reivindicação da população para aquela melhoria ali, para eles próprios. Vamos falar agora sobre coleta seletiva, aqui não só em Maceió, como em outros municípios. O que dizer dessa ação? Então, alguns municípios, eles praticam, né, essa coleta seletiva. Temos o CTR, que é o Centro de Tratamento de Resíduos também, que recebe esse material separado, né? Então, tem que haver, através de campanhas para a população, separar o seu material do lixo orgânico para o lixo seco e para que seja destinado ao local certo, né? Não são todos os municípios que executam, né? Essa política, mas tem aumentado também essa uma questão. Tendência que não se pode fugir, né? Até para preservar a saúde ambiental, né? Com certeza, é muito importante essa coleta seletiva, né? E também, assim, mais uma vez, incentivando a população a gerar menos lixo, né? Só separar também não é a solução. Exato. Então, ter essa consciência de gerar. Você pode gerar menos resíduos, né? Até na forma de acondicionar o lixo, Isso. você pode diminuir o quantitativo, né? Com certeza, com certeza. Com certeza a população também pode ajudar a gente nesse sentido. O IMA não poderia dar um aulão para a sociedade, assim, numa região, numa área aberta? Nós fazemos, inclusive, né? Inclusive agora, durante o mês do meio ambiente, a gente vai ter uma capacitação no município de Penedo sobre coleta seletiva. Né? Em Penedo. Em Penedo. Vocês têm um diagnóstico do estado de Alagoas onde há mais necessidade de uma coleta seletiva? Não, Gorete, assim, um dado exato eu não tenho como te passar aqui. Mas, assim, o que eu posso falar é que, assim, trabalhos estão sendo feitos em relação a isso para que a gente sempre caminhe para melhoria. As parcerias com as ONGs, as organizações não governamentais para a proteção ambiental, ela tem avançado aqui no estado? Tem sim. Né? Tem muitas ONGs que trabalham muito bem e tem essa parceria com a gente, né? Elas são bem incisivas nos trabalhos. E cada vez mais essas ONGs ambientais estão aumentando. E, assim, o Instituto do Meio Ambiente está aberto para essa parceria. E essa parceria se dá como? Entre as organizações e o órgão público? As próprias ONGs, a gente procura algumas ONGs procuram a gente para ter parceria nessas ações. Né? São várias ações no estado que tem participação também do Instituto com ONGs. Vamos falar agora sobre turismo sustentável. Tem que estar de acordo com o meio ambiente, né?
Com certeza. O O turismo... turismo cresce, mas tem que ter essa preocupação Isso. de Esse é não botar a perder a galinha dos ovos de ouro, digamos assim. Com certeza, né? E o nosso estado é um estado turístico, né? Conhecido no mundo todo. E o turismo é uma atividade que realmente ela é prejudicial ao meio ambiente se não for sustentável, né? Então, o turismo sustentável também tem que ser muito trabalhado. O que representa para o IMA manter um turismo sustentável aqui no estado? Representa a conservação, né? A preservação dos nossos recursos, né? Nossos recursos naturais, são nossas praias, nossas lagunas, nossos manguezais, nossas matas. Então, é um estado muito rico em biodiversidade, em belezas naturais. Então, o turismo sustentável é essencial. Quando deixa de ser sustentável, então o turismo vai sentir também o fato de que a população hoje procura o Estado porque ele tem uma sustentabilidade nas suas ações. Se não tiver, vamos outros. Exatamente. Então, aí é um atrativo, né, a mais também para isso gera move a economia do estado, né, o turismo. Então tem que ser bem tratada essa questão. Escassez hídrica, por exemplo, no sertão, que se observa. O que dizer? Através dos anos, né, questão de desmatamento também contribuiu muito, né? O nosso semiárido, logicamente, naturalmente, ele tem essa escassez de recursos hídricos, né? Essa dificuldade, mas assim, as atividades antrópicas dificultam muito. Então, trabalhos como reflorestamento, a própria arborização das cidades contribuem para que seja atenuado. Sobre a programação deste ano, o que se espera das ações que estão sendo desenvolvidas pelo IMA nos municípios? Temos parcerias, né, com todos os municípios e espera que seja sensibilizada toda a população alagoana. O objetivo é esse, né, que a gente consiga proteger nossas áreas, consiga preservar nossos recursos naturais nessas ações, né, que não são ações de longo prazo, né, não são ações imediatas, mas o trabalho é esse, é sempre intenso e continuado em todos os municípios do estado. Incansável, não é? Incansável. Não podemos deixar de trabalhar esse tema, né, que é o meio ambiente. Pois é. Quais são os principais parceiros nas ações do IMA aqui no estado? Assim, a gente tem a parceria com os municípios, né, e com todos os municípios, como eu falei. Inclusive, essa semana, esse último mês, a gente assinou uns termos de compromisso de parceria, na verdade, com 102 municípios em relação ao Alagoas Mais Verde, né? Que é plantio nas áreas urbanas, recuperação de áreas degradadas. Então, a gente tem a parceria com eles. É Estado, município, para trabalhar junto. Pois é, se não articular Estado e município, Isso. O projeto não vai à frente. Exatamente. Né? Todos os entes têm que ter essa participação importante. Porque sozinho a gente não consegue fazer. Pois é. Que chamamento você faria às pessoas, às famílias, jovens, adultos, no sentido da preservação, de ver o Estado com carinho, a sua cidade com carinho? O que eu tenho que falar para toda a população é que a gente é um estado muito rico, né, em nossos recursos naturais e que ao longo dos anos foram sendo degradados, mas depende da gente, né, dessa sensibilização, da importância desses bons hábitos para que a gente consiga preservar, né, os nossos recursos e para que as futuras gerações também tenham esse privilégio de ter esses recursos para o bem-estar de toda a população. Pois é, especialmente o envolvimento da sociedade, especialmente dos jovens, é determinante para manter os territórios para amanhã. Com certeza, né? Vamos preservar hoje para que o amanhã esteja garantido até melhor como está hoje, né? Então, a mensagem é para que a gente consiga preservar, tenha essa consciência de preservar nossos recursos.
Qual o universo de pessoas que vocês esperam atingir com a participação nessas ações do IMA? Nossos projetos são para atingir a população em geral, não que estejam presentes, né, mas através das nossas publicações, esse trabalho seja amplo para toda a população alagoana. Situações que a população pode estar presente é o nosso projeto Nossa Praia, né, que toda a população está convidada a participar, e o próprio passeio ciclístico. Eu vou falar agora como é que pode ser feita a inscrição do nosso passeio ciclístico. A partir de amanhã, as inscrições estarão abertas no site do IMA, né? Faz a inscrição lá e no dia da ação, não paga nada, são 2 quilos de alimento não perecíveis. Dia 19, não é? No dia 29 de junho. Perdão, 29 de junho. Isso, 29 de junho, né? No dia levar 2 quilos de alimento não perecíveis. Vai ganhar o kitzinho, uma camisa, um boné. E ao final, a saída vai ser no estacionamento do Complexo Esportivo do Pontal da Barra e vai caminhar, vamos pedalar até o posto 7. O percurso é grande. É grande. Temos são 12 quilômetros de percurso e ao final vão ser sorteadas algumas bicicletas, né? Tem uns incentivos, não é? Para participação. Com certeza, para a participação da população. O ano passado, por exemplo, a gente conseguiu sortear 10 bicicletas, ou 30 bicicletas. Esse ano a gente quer aumentar esse número, né? Para incentivar. Mesmo? O ano passado foi 30, vamos botar umas 40 esse ano. Para ver se a gente consegue. E o público estimado é de 1.500 a 2.000 pessoas participando. Em todas as idades? Todas as idades. Tem um limite? Não tem limite de idade. A responsabilidade é da família, certeza, né? E a gente vê muito, uma ação muito legal, que a gente vê famílias inteiras, né? Criança, os pais, os avós. Para uma causa nobre, né? Para uma causa nobre, com certeza. Então, assim, é um evento que já está consolidado, né? Há 15 anos. E a gente faz esse chamamento para a população, para todos participarem. 15 anos. 15 anos. Vida. É uma vida, 15 anos. Que poderia representar em ações da população também, né? Nesse sentido, nesse direcionamento, de fazer a coisa certa para a manutenção da vida do meio ambiente. Com certeza. Muito importante. Muito importante a participação de todos, né? De todos os entes. Né? Os entes são as instituições públicas, a população, todo mundo unido para a única causa, que é a preservação dos nossos recursos. Ickson, chegamos ao final da nossa entrevista. Algumas considerações que você queira fazer, fique à vontade. Mais uma vez, falando que a partir de amanhã as inscrições do passeio ciclístico estarão abertas, né, para o dia 29, né? O evento é no dia 29 e também para a nossa ação do Nossa Praia, para a Nossa Praia, que os formulários também estarão disponíveis para as inscrições. E convidar a população para acompanhar nossas ações nas nossas redes, né, e fazer essa rede, né, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. É isso, obrigada por sua participação e sucesso na realização desses programas, desses projetos que envolvem a população no objetivo comum, que é a preservação do meio ambiente. Obrigada. Nós que agradecemos, Gorete, né, pelo convite. É muito importante estar falando sobre essas causas para atingir o maior número de pessoas possíveis. É isso, obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.